Olá, bom dia. Bem-vindos à sétima aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp, sobre a filosofia de Descartes. O que eu gostaria de comentar com vocês hoje é, digamos assim, o método da dúvida posto em prática. Eu comentei um pouco o projeto desse método na última aula e hoje nós vamos começar a ver como o Descartes leva adiante essa proposta, como ele aplica o método. A primeira coisa que eu gostaria de observar para vocês é que daqui até o final, a parte, digamos assim, argumentativa é fundamental. Mas o que o Descartes faz é uma espécie de diálogo interno, quer dizer, ele como que conversa consigo mesmo nessa sua meditação, e a gente vê duas vozes opostas se, digamos assim, argumentando ou dialogando uma com a outra em níveis sucessivos, né? A melhor maneira, eu acho, de ver a primeira meditação, pelo menos a partir daqui, é a gente ver então essa ideia de que há duas vozes que estão conversando, dialogando a respeito das crenças. Uma voz, digamos assim, a voz do senso comum. É a pessoa, antes de fazer filosofia, com as suas crenças, com os seus hábitos, sua maneira de pensar, né? A gente poderia chamar de senso comum, poderia representar também na filosofia um certo tipo de filosofia, a filosofia aristotélica, tomista, aquela filosofia que se baseia nos sentidos, uma filosofia empirista, né? Então, o senso comum confia nos sentidos, né? Se você quer saber qual é a cor de um livro, você olha para o livro, né? Então, aí você vê o livro vermelho e você então acha que o livro é vermelho, né? Na medida em que os sentidos dependem dos órgãos dos sentidos, da visão, né, do tato, né, a audição depende do ouvido, né, o cheiro depende do nariz, né, é o corpo que está fundamentando de alguma maneira o que está na base das nossas crenças e do nosso suposto conhecimento a respeito do mundo, né? Então, uma voz é aquela que faz apelo, então, ao corpo, aos sentidos, ao nosso contato com os objetos, né, no mundo, vamos falar assim, no mundo material. A outra voz é a voz do filósofo que se propõe agora a reformar todas as suas crenças, a revisar todas elas, a submeter elas ao crivo da razão crítica, portanto, não são mais os sentidos que devem estar por trás das opiniões que a gente sustenta, mas é a razão que deve, de alguma maneira, fundamentar as nossas crenças filosóficas, né? Então, a outra voz é a voz do filósofo, que vai tentar, então, erradicar, destruir todas as suas crenças. E o texto, então, procede a partir do terceiro parágrafo, numa espécie de ping-pong. É importante vocês notarem como se trata de um texto de uma espécie de oposição entre duas vozes diferentes, uh, como isso se revela na própria estruturação do texto. Descartes usa com frequência, né, a, as, os termos, digamos assim, adversativos, como mas, entretanto, porém, todavia. Então, se vocês forem ler, eu estou sempre lendo aqui a tradução do Bento Prado Júnior, né, que foi publicada na coleção Os Pensadores. Por exemplo, o parágrafo 4 começa assim: mas, ainda que os sentidos nos enganem, então tem uma concessiva, ainda que. Mas a ideia é que há uma oposição aqui, mas, né? Quer dizer, de alguma maneira, no parágrafo 3, o Descartes dá um argumento para duvidar das opiniões que estão baseadas no sentido. O 4 vai se opor a isso, né? Vai resistir a isso, né? Quer dizer, mesmo fazendo uma concessão, resta que, né? Mas o parágrafo 5 começa assim: todavia devo considerar que sou homem. Então, mais uma vez, vai argumentando de um lado e do outro. O parágrafo 9 também começa assim: todavia há muito que tenho no meu espírito certa opinião. Então, quando vocês forem ler, prestem sempre atenção, porque essas palavrinhas, mas, todavia, entretanto, né, ou porém,
elas indicam essa inflexão, essa mudança de uma voz, da voz do senso comum para a voz do filósofo, ou a voz do filósofo para o senso comum. E aí eles vão argumentando de um lado e do outro, né? Nesse diálogo interno, onde essas duas vozes, uma tentando manter as crenças com base nos sentidos e a outra tentando destruir essas crenças usando a razão, isso é, dando argumentos, né, raciocinando, a gente costuma dividir em três níveis. Né? Há três níveis em que essa dúvida é posta em prática. O primeiro nível invoca o argumento da ilusão. Porque os sentidos nos iludem, nós não podemos confiar nele. Né? Em segundo lugar, ou o segundo nível, é o argumento do sonho, né? Que supõe que a gente possa estar dormindo e que a gente não é capaz de perceber, né, por uma análise da experiência sensível que a gente tem, uma marca, uma característica, um indício certo e seguro, por meio do qual a gente possa dizer que estamos despertos e, portanto, percebendo o mundo real, ou podemos estar dormindo e, nesse caso, a experiência que a gente tem não passa de um sonho. Né? Nesse segundo nível, também aparece uma transição que o Descartes considera a possibilidade de nós estarmos loucos, mas ele passa rapidamente por essa hipótese, né? Até se discute por que isso, por que ele passaria rapidamente pelo argumento da loucura, mas o que importa é que, de fato, o argumento importante no segundo nível da dúvida é o argumento do sonho. E, finalmente, tem o argumento do Deus enganador, que é um pouco diferente dos outros dois, porque a ilusão ou sonho são acontecimentos corriqueiros, normais da nossa vida. O argumento do Deus enganador ele está baseado numa ideia, num pensamento, quer dizer, a gente concebe que existe um Deus, a gente supõe que esse Deus pode tudo, e se ele pode tudo, ele pode nos enganar. Essa ideia vai ser refutada mais adiante pelo Descartes, mas nesse momento parece uma ideia coerente que um ser todo-poderoso também pode nos enganar. Né? E se, por exemplo, ele está colocando nas nossas mentes todas essas experiências e pensamentos que nós temos, e na verdade nada do que a gente pensa ocorre fora do nosso pensamento. Né? O Deus enganador poderia nos enganar até quando a gente soma 2 mais 2 igual a 4. Então são esses três níveis e essas oposições, em geral marcadas por esse mas, todavia, vai marcando a passagem de um nível para o outro nessa conversa. Né? E depois nós vamos então ver com um pouco mais de detalhe cada um desses argumentos, né? Mas o que eu gostaria de comentar agora, em primeiro lugar, já no primeiro nível da dúvida, né, é uma expressão aparentemente um pouco estranha, que suscitou muita discussão e que não é muito clara e talvez não tenha uma única explicação, mas eu vou dar uma que o Descartes deu e que talvez não se sustente, mas vale a pena mencioná-la porque ela ilustra. Eu vou ler o parágrafo 3 e em seguida eu comento. Né? Diz o Descartes: tudo o que recebi até presentemente como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ó, a primeira coisa que eu ressalto nesse argumento, né, nesse argumento da ilusão, isso é porque os sentidos nos enganam, então nós não devemos confiar nas opiniões que têm por base os sentidos. A primeira ideia é essa, quer dizer, o Descartes tinha falado, já no primeiro parágrafo, que o nosso conhecimento tem a seguinte estrutura: em cima nós temos as opiniões, embaixo temos o fundamento dessas opiniões ou os princípios que sustentam essas opiniões.
está aqui identificado que todas as nossas opiniões, elas têm por fundamento os sentidos, ou os sentidos são os princípios por meio dos quais nós vimos a ter as crenças que temos, né? Não dá para fazer uma revisão geral de todas as crenças, a não ser que a gente use os princípios, porque senão seria um processo infindável. Ora, então, duvidando dos princípios que servem de fundamento, né? Dos sentidos como os princípios das nossas crenças, que servem de fundamento para as nossas crenças, o Descartes, então, derrubaria todas as crenças. E aqui é fundamental essa ideia. Todas as crenças parece que podem ser derrubadas se a gente não confiar nos sentidos, né? Agora, aqui ele faz uma pequena distinção entre aprender dos sentidos e aprender pelos sentidos, né? O que o Descartes está querendo dizer aqui? Bom, alguns anos depois ele foi entrevistado pelo Burman, e nessa entrevista que a gente tem, felizmente, né, o Burman publicou, né, a gente tem o texto, ele relata essa conversa com o Descartes, e o Descartes explica da seguinte maneira: aprender dos sentidos é aprender diretamente dos sentidos, isso é, os sentidos eles mesmos nos ensinam. É o exemplo que eu dei agora há pouco. Qual é a cor de um livro? Bom, eu olho para o livro, eu vejo o livro vermelho, então, dos sentidos, eu tenho ou eu recebo a crença de que o livro é vermelho, né? Então, por exemplo, qualquer outra coisa, né? Por exemplo, o almoço está queimando. E como é que eu tenho essa crença? Porque eu senti o cheiro de queimado, né? Deixei algo no fogão, vim aqui dar aula e me esqueci que eu estava preparando o almoço e depois eu sinto o cheiro de queimado e adquiro então. Então eu aprendi do sentido que algo está queimando no fogão, né? Cada um dos sentidos nos instrui a respeito de diferentes qualidades ou propriedades sensíveis dos objetos no mundo à nossa volta, né? Agora, o que seria aprender pelos sentidos? Aqui a ideia é que os sentidos transmitem para nós uma opinião. Por exemplo, eu vou ler um livro, e um livro de geografia, e eu aprendo algumas coisas sobre alguns fatos geográficos sobre a Terra, né? Então, é pelos sentidos que eu aprendo certas coisas. Eu estou lendo um texto escrito, eu vejo uma imagem, e é por meio de um texto escrito ou por meio dessas imagens que eu aprendo algumas coisas sobre a Terra. Da mesma maneira, né, os alunos aprendem pelos sentidos o conteúdo que o professor transmite para eles, né? Então, no princípio, eu vou falando, vocês vão ouvindo, e é pelos sentidos que vocês aprendem certas coisas sobre a filosofia cartesiana, né? De fato, se a gente for examinar ao longo das meditações o uso dessas regências aí, né, aprender de ou aprender por, né, o que a gente observa é que essa explicação que o Descartes deu não se sustenta, né? Não é verdade que todas as vezes que ele fala aprender de, ele está se referindo a aprender diretamente dos sentidos, quer dizer, os sentidos nos instruem, né? nos fornecem certas percepções tais que a gente adquire a crença correspondente, e toda vez que fala pelos sentidos, então, os sentidos são apenas o meio pelo qual uma opinião é transmitida ou comunicada para nós, né? Mas, independente dessa coerência no uso, né, do aprender de e aprender por, né, a explicação do Descartes, ela é certamente útil, ela ilustra bem o que a ideia dos sentidos, né? Essa dupla função que os sentidos têm, porque o que ele está falando, logo no começo, ele fala assim, desde os meus primeiros anos, eu recebi muitas falsas opiniões como verdadeiras. Aqui é pelos sentidos, certamente, que está funcionando, porque eu fui para a escola, meus pais me falaram certas coisas, né?
Então, não é apenas, os sentidos servem como fundamento, claramente, não apenas como fonte do conhecimento, fonte direta do conhecimento, mas também como meio de transmissão de certos conhecimentos, né? Em seguida, vem o argumento, né? Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos. O Descartes não dá nenhum exemplo aqui. Ele supõe que os seus leitores conheçam os exemplos ou, né, se não conhecerem, todo mundo, obviamente, vai se lembrar de algum episódio em que os sentidos nos enganaram. Você achou que viu uma coisa e não viu aquela coisa. Você achou que você ouviu alguma coisa e não ouviu, né? Então, você ouve um grito, você acha que tem um bebê chorando. Quando você vê um gato miando, né? Você foi enganado pelos sentidos. E por aí vai, né? Há muitos tipos de engano. Lá na sexta meditação, o Descartes dá diversos tipos de ilusões e de enganos dos sentidos, né? E lá ele faz uma distinção entre dois tipos de ilusão. A ilusão com relação aos sentidos externos. Então, aqui sentido externo são os 5 sentidos tradicionais que a gente conhece, né? Visão, tato, audição, paladar, né? E olfato, não sei se já falei, pouco importa, são 5. Aí é, os sentidos funcionam como meios pelos quais nós recebemos informação aparentemente confiável sobre o mundo, né? E ele distingue um segundo tipo de sentidos, que não são os sentidos que nos permitem ter contato com os corpos externos ao nosso corpo, mas ele fala de um sentido interno, ou de, né, que permite que a gente conheça o que se passa no nosso próprio corpo. Então, quando a gente tem sede ou quando tem fome, são sensações, mas não são sensações do que se passa nos corpos externos, são sensações que dizem respeito ao nosso próprio corpo. Então, se eu tenho sede, isso significa que eu preciso beber, se eu tenho fome, isso significa que eu preciso comer, isso é, me dá a conhecer o estado do meu corpo, falta água, falta alimento, né? E, enfim, qualquer outra coisa, fadiga, dor. Então, e a gente se engana também a respeito do nosso próprio corpo. Às vezes a gente pode sentir fome, mas é ansiedade, a gente não está precisando se alimentar. Ou às vezes a gente sente muita sede, bebe água demais, mas não é porque o organismo está precisando de água, é porque a gente está com uma certa doença que ocasiona essa sensação, né? No caso dos sentidos externos, o Descartes lembra os exemplos tradicionais dos céticos antigos, sobretudo os céticos acadêmicos, e depois no Contra os Acadêmicos, do Santo Agostinho, tá? Também estão no Platão, no Teeteto, são exemplos muito conhecidos, né? Desde a antiguidade. Protágoras usava muito esse tipo de exemplo, né? O Hobbes, quando comenta a primeira meditação, ele fala por que o senhor Descartes volta a essas coisas tão antigas, ninguém aguenta mais falar nisso, mas o próprio Platão já sugere que na época dele esses exemplos eram repetidos à exaustão, mas os exemplos são aqueles, né? Uma torre de longe parece redonda, de perto parece quadrada. Um remo fora da água parece reto, parcialmente imerso na água, ele parece quebrado no meio, né? E por aí vai. Exemplos cotidianos. Então, aqui, nessa primeira meditação, o Descartes, que tem uma escrita muito enxuta e muito econômica, ele economiza de dar os exemplos. Eu que estou puxando lá o que está lá na sexta meditação, eu estou antecipando, e que eu acho que é importante a gente distinguir entre os sentidos externos e os sentidos internos, né? A expressão, essa distinção entre sentido externo e sentido interno, ela vai mudar depois ao longo da história da filosofia. O Malebranche usa sentido externo e sentido interno, tal qual o Descartes, por exemplo. Mas o Locke não. O John Locke, ele já usa o sentido interno de uma maneira muito diferente, que vai ser retomada mais para frente pelo Kant, né? Para o Kant, os sentidos externos representam as coisas no espaço
E o sentido interno representa as coisas no tempo, né? Então, ao representar as coisas no espaço, a gente representa elas uma em cima, outra embaixo, uma longe, outra perto, uma à esquerda, outra à direita. Agora, o sentido interno nos dá uma relação diferente entre as coisas que a gente representa, né? O que vem antes e o que vem depois, ou o que ocorre ao mesmo tempo, né? Então, são maneiras diferentes de relacionar as nossas percepções das coisas. Essa noção, esse contraste kantiano entre sentido externo e sentido interno é muito diferente do uso do Descartes e do Malebranche, por exemplo, mas é igual ao uso que o Locke faz no seu ensaio, né? Agora, alguém poderia pensar também que a distinção, então, entre aprender dos sentidos ou aprender pelos sentidos poderia corresponder. A gente aprende pelos sentidos, corresponde aos sentidos externos, né? Quer dizer, eu aprendo que o livro é vermelho por meio da visão. Agora, quando eu fico sabendo o que se passa no meu próprio corpo, né? Então eu aprendo dos sentidos. Mas eu acho que essa explicação também não casa bem com o texto, porque aprendi o dos sentidos no plural, e o sentido interno o Descartes usa no singular, né? E também a gente, em outras ocasiões, vendo essa distinção, quando ele usa o dos sentidos ou pelos sentidos, também não parece a explicação correta, né? Pouco importa. Mas, enfim, os sentidos eram enganosos, tanto os sentidos externos quanto os sentidos internos. Por quê? Porque se eu vejo de longe uma torre redonda e de perto ela é quadrada, uma torre não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo. Isso é contraditório. Se ela é redonda, ela é não quadrada. Se ela é quadrada, ela é não redonda. Então, eu não posso dizer que ela é redonda e não redonda, ou quadrada e não quadrada ao mesmo tempo, né? Isso não tem sentido, isso é um absurdo. Portanto, os sentidos me enganam, ou quando eu estou vendo essa torre de longe, ou quando eu estou vendo ela de perto. Eu não posso. Agora, como é que eu vou confiar? Em qual das duas percepções eu vou confiar? Ora, um pouco a ideia, um pouco a ideia do Descartes é que pouco importa qual das duas percepções é a verdadeira. Se alguma delas é verdadeira, não será por causa dos sentidos, ou pelo menos a gente não deve confiar nos sentidos, porque aí vem essa regra prudencial, ele diz, é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez, né? Veja, é interessante que ele fala, a gente não vai confiar inteiramente, talvez você possa confiar um pouco, né? Não é porque uma pessoa te enganou uma vez que você nunca mais vai confiar. Não, mas uma confiança inteira, não. Então, isso aqui fica claro mais uma vez que a ideia do conhecimento tem que ser fundamentado, justificado, tem que não ter dúvida nenhuma, tem que ser inteiramente confiável, não basta uma certeza, né, 70%, 80%, precisa ser uma certeza absoluta. Bom, certeza absoluta nos sentidos a gente não pode ter, porque a gente tem inúmeros casos em que eles nos enganam, né? Então, eu acho que aqui essa regra prudencial, claro, alguém poderia dizer, não, ele me enganou em algumas vezes, mas em outras não enganam. Aí começa o parágrafo 4. Mas, ainda que os sentidos nos enganem às vezes, e no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode razoavelmente duvidar, embora as conhecêssemos por intermédio deles, né? Por exemplo, que eu esteja sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. E como poderia eu negar que estas mãos e estes corpos sejam meus? Aqui aparece a ideia, então, fundamental de que os sentidos nos enganam só em condições ou em más condições de percepção. Quando as condições de percepção são favoráveis, os sentidos não nos enganam. Isso é, se eu estou muito longe e a torre parece redonda, pode ser que eu não perceba a forma da torre. Quando eu chego perto, ela é quadrada. Bom, chegar perto a minha condição de percepção é muito melhor.
e, portanto, os sentidos não me enganam quando eu estou perto e vejo a torre quadrada, e aí eu posso confiar inteiramente. Por quê? Porque as condições de percepção são favoráveis, né? Da mesma maneira, num remo fora da água e remo parcialmente dentro da água, o remo é reto ou ele está quebrado, né? Bom, quando tem dois meios diferentes, água e ar, isso atrapalha, né? A água se mexe, eu não vejo direito, a imagem mesmo balança quando faz ondinha. Essas condições de percepção não são muito boas. Nesse caso, não dá para confiar. Mas quando ele está fora da água na minha frente, eu posso confiar nos sentidos. Essa é a resposta da voz do senso comum que tenta resistir a esse primeiro nível da dúvida, né? E também te dá um argumento, e um argumento bom, né? Quer dizer, o argumento da ilusão é um argumento que, se você pretender duvidar de todas as suas crenças, não é um bom argumento. É um argumento limitado, parcial, ele atinge algumas crenças. Quais crenças? Aquelas que foram obtidas em más condições de percepção. As crenças que foram baseadas na percepção sensível, quando a gente tem boas condições de percepção, essas continuam de pé. Então é assim, se a gente tem um total de crenças, para duvidar de tudo isso, eu vou então usar o argumento da ilusão. É um bom argumento? Resposta do senso comum. E a resposta do Descartes. Não, isso aqui é bom para duvidar só de uma parte dessas crenças, aquelas crenças que foram obtidas em más condições de percepção. Todas as outras crenças que foram obtidas em boas condições de percepção, essas permanecem de pé. Essas estão bem justificadas pela percepção sensível e, portanto, não há por que abandoná-las. Se o projeto é destruir todas as crenças, o argumento da ilusão não é um bom argumento, tá certo? Nós vamos precisar de um argumento mais forte e mais poderoso. E os dois argumentos realmente fortes e poderosos que o Descartes usa são, em primeiro lugar, o argumento do sonho, em segundo lugar, o argumento do Deus enganador, que veremos na nossa próxima aula. É isso aí, até lá.